Antes de entrarmos na palavra, eu quero mais uma vez trazer um recado que o Senhor tem colocado no meu coração sobre o casamento coletivo que nós vamos estar fazendo aqui na igreja. Já tem algum tempo que o Senhor tem colocado no meu coração e nós vamos fazer. Nós não temos a data ainda, mas se de repente você que não é casado nem no cartório, nem no religioso, ou de repente você que é casado só no cartório, quer um casamento religioso, nós vamos estar preparando a igreja para fazer um casamento religioso. Amém? Então assim, nós vamos a princípio abrir para a nossa igreja, depois se tiver alguns de fora a gente vai trabalhando, né? Mas nós vamos deixar a igreja bonita, o pessoal aí da decoração que já comece a pensar, mas nós vamos deixar a igreja bonita, linda, para receber os noivos e as noivas. Amém? Quando nós nos casamos, a situação estava meio apertada e nós fizemos somente o do cartório e fizemos uma festa, um churrasquinho, né, para a família, para os parentes. Até inclusive o noivo atrasou, eu já estava na Bíblia, o noivo atrasou, né, porque dormiu, mas ninguém precisa saber. O churrasqueiro queimou a carne, mas está tudo certo. Imagina, irmãos, eu chegando no casamento e o pau comendo. Cadê o noivo? Mas eu estava na Bíblia, né? O noivo não atrasou? Tá vendo? Mas depois, irmãos, quando nós estávamos numa igreja lá em Cianorte, teve essa oportunidade de um casamento coletivo, né? Um casamento em grupos, e nós participamos, né? Nós participamos e foi uma bênção, foi lindo. E o Senhor tem dado essa direção para nós aqui. Então a igreja Jesus Saves, ela vai preparar esse casamento coletivo. Então você que queira participar, me procure, porque antes desse casamento a gente vai fazer uns 2 encontros, né? E a gente vai estar realizando então em nome de Jesus. Amém? Estejam nos ajudando em oração, porque o levante não é fácil. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor? O Senhor ministrou ao meu coração uma palavra que eu quero trazer aqui essa noite. E o tema dessa noite é: quem é você diante da impossibilidade? É uma pergunta forte. Quem é você diante da impossibilidade? Quem é você diante da impossibilidade que aparece na nossa caminhada? Quem é você quando as circunstâncias elas são desfavoráveis? Quem é você quando Deus te tira algo? Ou quando Deus te tira alguém? Quem é você quando acontece algo que você não queria ou que você não esperava? Quem é você, irmão, diante de uma situação adversa? E eu falo como a igreja, quando eu coloco você, eu me incluo nessa também. Porque na preparação da palavra, tudo veio para mim. Irmãos, quando a vida, ela te aperta, quando a vida, ela te espreme, o que é que sai de dentro de cada um de nós? Se você pegar uma garrafinha de água e apertá-la, se ela estiver cheia de água, você aperta ela, o que é que vai sair? Água. Porque vai sair aquilo que está dentro dela. Se nós pegarmos os cursos hoje que tem de mindset, sobre mentalidade, a primeira coisa que o coach vai fazer, ou que o profissional vai fazer, o que é? Confronto direto. Porque o confronto direto vai fazer com que saia algo de você. É a maneira, é a metodologia que eles trabalham. A forma de extrair algo de dentro é apertando, é espremendo, é confrontando, irmãos. E eu fiz essa pergunta para mim.
olhando para essa analogia a respeito da garrafa de água, se apertar ela e ela estiver cheia de água, vai sair água. É assim que funciona, porque tem água dentro dela. Não espere sair outra coisa, porque ela está cheia de água. Nesse tempo que nós passamos no hospital, agora nesse começo do ano, eu vi algo que me chamou muita atenção. No quarto onde nós estávamos tinha uma mulher, e essa mulher ela vomitava um líquido preto. Mas era um líquido preto, da cor da cadeira. O tempo todo. Mas não vamos entrar no mérito da doença, não. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor trouxe à minha memória aquilo que eu vi, aquilo que eu presenciei. E o Senhor disse: filhos, muitos dos que são apertados, em vez de sair uma água cristalina, é isso que sai. Sai uma água suja, sai uma água preta, sai algo de dentro que não é limpo, que não é potável, que não é saudável. Então, irmãos, quando a situação te aperta, o que é que vai sair de dentro de você? É a pergunta que nós vamos trabalhar hoje. Quando a vida te aperta, vai sair o quê? Engano. Quando a vida ela te aperta, a situação ela te aperta, o que é que vai sair de você? Mentira. Ela vai sair o quê? Lamentação, indignação, murmuração. O que é que vai sair de dentro de você? Mas pode ser que, se a vida te aperta, pode ser que saia de dentro de você também outra coisa. Saia a fidelidade, saia também a verdade, sai a confiança, a esperança. Pode sair o descansar do Senhor na sua vida. Então nós vamos trabalhar, irmãos, em cima desse tema: quem é você diante da impossibilidade? E eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Atos, capítulo 12, a partir do 1. Aleluia. A minha versão aqui, ela é a NVI, pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, mas amém, nós estamos em casa. Amém? Todos acharam Atos, capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir então do versículo 1 até o 17. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom ouvir o som das páginas da Bíblia. Amém. Versículo 1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.
Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo o que era real ou o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Papai. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam atentos agora, Papai, ao manifestar do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha trazer a revelação do Espírito Santo para cada um de nós. E que através dessas palavras, Pai, possa haver cura, libertação, transformação, Pai. Senhor, é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos pela Tua santa palavra, em nome do Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem conhecida, em que Pedro estava preso, e é sobre ele que nós vamos trabalhar essa noite. Então, antes de entrarmos na palavra, eu vou falar um pouquinho de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um cara o quê? Impulsivo. Ele fazia o que ele falava, e ele fazia tudo que vinha na cabeça dele. Ele era muito impulsivo, muito explosivo também. Tanto que se nós pegarmos o exemplo, a primeira vez que ele encontra com Jesus, em que Jesus entra no seu barco e que ele faz aquela pesca, ele enche 2 barcos de tanto peixe. E a primeira coisa que ele faz, ele se atira aos pés de Jesus. E ele diz o quê? Afasta-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Ele tinha essa impulsividade. Tanto que se nós olharmos, quando Jesus ele vem andando sobre as águas, Pedro ele se levanta e diz assim, se és tu, que eu vá também de encontro com você. Pedro é aquele cara impossível, que vai fazendo tudo que dá na sua cabeça. Quando Jesus estava explicando, até a pastora Alessandra falou aqui, quando ele estava ali, Jesus explicando, olha, eu vou para Jerusalém, ali os líderes religiosos vou ter que me entregar nas mãos dele, vou sofrer, vou morrer, mas eu vou voltar. Ele já de imediato, ele fala assim, não,
Não, nunca, Senhor, não vou deixar. Ele é advertido. Mas esse é o Pedro, que quando Jesus é preso, ele arranca uma espada e ele fere um servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Ele nega Jesus por 3 vezes quando é confrontado direto. E por que eu estou trazendo essa visão de Pedro? Porque Pedro era esse cara. Ele fazia do jeito dele, da hora dele, do jeito que ele imaginava que tinha que ser. Assim, muitas vezes, eu e você também fazemos assim. Vamos na impulsividade, fazendo o que dá na nossa cabeça. E ficamos, às vezes, tomado de ira, tomado de dúvidas. Pedro era esse cara impulsivo. Ele fazia tudo que dava. Só que quando nós lemos o texto, nós vemos que Pedro ele estava diante de uma situação impossível. Mas ele estava dormindo. Ou seja, aquele cara que é explosivo, aquele cara que vai para o confronto, aquele cara que é... Muitos falam que ele era sanguíneo, né? Se for pegar os temperamentos. Ele estava dormindo. Ou seja, isso mostra para mim e para você que nós podemos ter as mudanças de Deus em nossa vida. Não é porque nós erramos muitas vezes, não é porque nós fizemos escolhas erradas, tomamos atitudes erradas, que Deus não possa trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus trabalhou na vida de Pedro. E se nós olharmos para esse contexto da história, o que estava acontecendo ali? Ali era uma grande perseguição aos cristãos, à igreja primitiva. A igreja primitiva ela estava crescendo, ela estava saindo do controle romano nesse período. E aí nós vemos que começou uma perseguição, e a perseguição em cima dos cristãos era perseguição de morte. Eles não pegavam os cristãos apenas para dar um aperto, não, eles pegavam para matar. Era um período ali que o rei Herodes, lógico que ele era um governante ali, um político, ele queria uma aceitação melhor do povo, ele queria ganhar mais força diante da região no qual ele dominava. E quando ele viu que os judeus se agradaram quando ele prendeu Tiago e o matou à espada, o que ele fez? Ele foi atrás de Pedro. Pedro, Tiago e João sempre foram os 3 que mais se destacaram, aqueles que mais Jesus estava puxando para perto. Pedro é um cara que pregava em muitos lugares, muita gente se convertia, muita gente acreditava em Jesus Cristo através da vida de Pedro. Então Herodes vai, pega Pedro, prende ele, coloca uma escolta fortemente em cima de uma pessoa, porque o que ele queria era matá-lo publicamente. Possivelmente apedrada ou queimado vivo. Essa era a sentença que existia. Só que a Bíblia fala que a igreja ela estava o quê? Orando. Ela estava intercedendo. A ponto de que o anjo do Senhor aparece e liberta Pedro. Tira as algemas, abre a cadeia, abre o portão e ele é liberado. E ele volta para a igreja onde ela estava orando, a casa de Maria, para que ele pudesse contar o testemunho de como Deus trabalhou na vida dele. Amém, irmãos? Então, resumindo a história, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Quem é você diante da impossibilidade? Quando não tem saída, quando a coisa aperta, quando você não consegue dar um passo sequer, quem é você? O que é que vai sair de dentro de você? Uma água cristalina, fé, esperança, mansidão? Ou vai sair uma água suja? Murmuração, lamentação, mentira? É isso que nós vamos trabalhar. Irmãos,
eu olho para essa história e o primeiro ponto que eu trago aqui para nós é que a ótica de Deus ela é diferente da minha e da sua. Para nós, a nossa ótica pode estar tudo errado. Para nós, a nossa ótica, a coisa está de ponta cabeça. Quem já passou isso? De olhar para dentro de si mesmo e falar assim, Senhor, está tudo errado. E aí você vai orar, você vai buscar o Senhor, e o Senhor fala assim, ó filho, está tudo certo. Eu falei, meu Deus, como assim? Não, o vento que está sobre você é um vento santo. Eu falei, Jesus, eu nem sabia que tinha isso. O vento que está sobre mim é santo? Amém. Se o Senhor está falando. Mas a ótica de Deus é diferente da nossa. Olha o versículo 4. O versículo 4 mostra algo interessante para nós. Tendo-o prendido. Ou seja, para Herodes, prendeu Pedro. Mas continuando o versículo, diz assim, tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado. Para Herodes, para Pedro, para a multidão, para a igreja, Pedro estava preso. Mas para Deus, Pedro ele estava guardado. E ele usou a própria guarda de Herodes para poder proteger Pedro. Como nós falamos aqui, a perseguição sobre os cristãos estava muito pesada. Eles estavam perseguindo, eles estavam matando, eles estavam indo atrás, principalmente dos discípulos. E olha só como é que Deus trabalha de um jeito diferente. Olha como é que Deus ele manipula tudo de forma diferente do que nós imaginamos. Pedro achando que estava preso, porque Herodes era muito ruim. Herodes prendeu Pedro porque falou, não, agora nós vamos fazer o que nós queremos com ele. O povo ficou lá, amanhã é o dia que nós vamos apedrejar, nós vamos matar esse cara. A igreja orando e intercedendo, mas Deus olhando para a situação e falando, meu filho está guardado, está tudo certo. O que eu quero trazer para nós essa noite é que a visão de Deus ela é diferente da minha e da sua. Nós usamos a nossa lógica, a nossa razão, a nossa inteligência para tentar decifrar muitas situações. E está tudo certo, faz parte. Mas o que nós precisamos entender que Deus ele faz do jeito dele, da maneira dele. Deus achou melhor guardar Pedro e ainda reforçar a sua guarda. Reforça o cuidado. Ou seja, irmãos, quando nós pensamos que está tudo errado, Deus pode olhar para nós e falar assim, está tudo certo. Porque lá em Romanos 8:28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem, que amam a Deus. Amém, irmãos? Então eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei qual é a sua luta. Mas se você está buscando em Deus, entenda que Deus ele tem o controle da situação. Ele não perde jamais o controle. Ele usa situações para fazer do jeito dele, da maneira dele. Então parece que está tudo errado na sua vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando você. Deus tem te guardado diante dessa situação. Do jeito dele, da maneira dele. Mas eu olho para o texto, irmãos, e eu vejo que a igreja, ela estava orando intensamente. Era uma oração incessante, a igreja estava reunida, orando e clamando, irmãos, há poder na oração. Há poder na oração. Há um impacto na oração, na vida de um cristão, irmãos. Nós precisamos entender que há um impacto quando nós oramos. Porque a oração, ela mobiliza o sobrenatural sobre a minha vida e sobre a sua vida. A oração é mais eficaz do que ficar temendo. Eu não sei o que fazer, eu estou com medo.
Irmãos, é tudo normal a gente ter medo. Mas a oração, ela vai ser mais eficaz. A oração, ela vai fazer a diferença. E saiba que às vezes Deus responde diferente do que você pede. Diferente do que você imagina. Diferente do que você pensa. A oração, irmãos, nos conecta ao propósito de Deus. É a oração que nos conecta ao propósito do Senhor. É a oração, irmãos. A oração, ela não é um ritual vazio, não. A oração não é aquele ritual, eu vou orar, não. A oração, irmãos, é um canal de comunicação direto e poderoso entre nós e o Senhor. Ela é um canal direto de comunicação comigo e com Deus, com você e com Deus. A oração, irmãos, é uma comunicação com Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O Senhor continua ouvindo as nossas orações. O Senhor continua ouvindo e respondendo a súplica dos seus filhos. Não pare de orar. Não pare de orar, irmãos. Está difícil, a situação não está fácil. O que você tem passado, de repente a vida tem te espremido. Não pare de orar. Continue orando, buscando o Senhor. Lá em Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Não pare de orar, irmãos. Não pare de buscar o Senhor. Lá em Romanos 12 diz que alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Eu sei que há momentos em que a coisa está tão apertada, em que nós não vemos saída, em que nós até ficamos fracos para orar. E glória a Deus, porque o Espírito Santo entende até os nossos gemidos. Mas não deixe de orar. Essa igreja, ela estava orando, ela estava buscando o Senhor, ela estava intercedendo. Irmãos, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos ter essa comunhão de oração. O irmão está passando uma dificuldade, a irmã está passando outra. Ora por mim, não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de expor. Você não precisa entrar em detalhes. Mas a igreja, que é a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela vai entrar em oração. Não pare de orar. A igreja, ela estava orando para este homem que estava preso, condenado. E o mais interessante é que esse homem que estava preso, condenado, ele estava na cadeia, descansando, guardado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que Pedro estava dormindo. Então, ou seja, irmãos, diante da situação no qual você está vivendo, descansa no Senhor. Se tem uma palavra que o Senhor quer usar hoje, descansa no Senhor. Pedro, ele estava dormindo, possivelmente era a última noite de Pedro. Ele não tinha, humanamente falando, ele não tinha o que fazer, estava já condenado à morte. Ele estava ali de forma desconfortável, preso a 2 soldados. Mas mesmo assim, mesmo ele não podendo se mexer, mesmo ele não podendo virar nem de lado, a Bíblia fala que ele estava dormindo. Ele estava descansando. Aquele Pedro agressivo, explosivo, simplesmente ele estava dormindo. Diante de uma situação, ou seja, o que é que estava saindo dele? Uma água limpa. Estava saindo a virtude daquilo que o Senhor colocou dentro dele, que mais tarde ele iria escrever. Olha que mais tarde Pedro ele escreve, lá em 1 Pedro 5,7. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Pedro descansava, ou seja, nós precisamos, irmãos, confiar sem desconfiar. Muitas vezes nós estamos confiando, desconfiando. Senhor, eu confio em Ti que amanhã vai acontecer isso, mas se não acontecer, eu vou fazer isso. Nós precisamos de uma vez por todas praticar essa fé, não só de forma teórica, mas na prática. O Senhor quer acrescentar experiência na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, às vezes, nos colocar à disposição e falar assim: Senhor, permita-me também ver o milagre, para que eu possa testemunhar. Então, nos momentos de adversidade, irmãos, descanse no Senhor. Descansa o teu coração, porque se nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, podemos descansar nele. Irmãos, esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele é incompreensível. Nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus. Para pensar que nós cremos num Deus que nós não vemos, porque Deus é em espírito. Mas olha quantas coisas nós podemos ver que somente um Criador, somente um Deus Todo-Poderoso pode fazer. O dia que você tiver alguma dúvida, faz o seguinte: vai na frente do espelho, para lá na frente do espelho, se arruma, dá uma penteadinha no cabelo para não assustar quem tem. Olha os detalhes no nosso corpo humano: fígado, rim, estômago, pulmão, tudo encaixado perfeitamente. Olha o que tem, quantos nervos tem dentro do teu olho, para fazer com que você tenha essa visão e essa visão seja transmitida para o seu cérebro. Analisa o teu corpo humano. Eu acredito que em 2 minutos você já vai entender a grandeza desse Deus, o cuidado desse Deus, o zelo desse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, descanse. Eu não sei se você tem descansado, eu não sei qual é o momento que você tem passado, eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado, eu não sei qual é o seu impossível. Mas uma palavra nós aprendemos aqui com Pedro: aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar, aprenda a dormir. Amém? Irmãos, lá em Isaías nos ensina a guardar o nosso coração diante das lutas. Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Guarde o seu coração na presença de Deus. Descansa. Descansa na presença dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pedro está lá, dormindo, descansando, já pensando que era a sua última noite. Mas de repente, o que aparece? Aparece um anjo. O anjo do Senhor aparece ali na cela. E junto com o anjo, uma luz. E eu começo a olhar aqui a ação, o mover de Deus. Irmãos, Deus vai agir da forma dele, do jeito dele. Muitas pessoas, elas andam frustradas porque elas querem que Deus faça aquilo que elas querem, da maneira delas, do jeito delas. Ou seja, elas servem um Deus que elas criaram, não um Deus que os criou. O anjo aparece de forma inesperada para Pedro ali. E eu vejo que, de forma milagrosa, sobrenatural, o anjo veio socorrer Pedro. Quando você pensa que você está só, quando você pensa que não existe uma saída, o Senhor pode enviar até anjos
para te ajudar. O Senhor pode enviar anjos para te ajudar. Eu conheço alguns testemunhos de pessoas que presenciaram anjos e depois os anjos desapareceram. Irmãos, é lindo trabalhar de Deus. É lindo trabalhar do Senhor. Está ali Pedro dormindo. De repente aparece um anjo, uma luz. Irmãos, é no meio da escuridão, muitas vezes, que nos assola. É no meio da escuridão que muitas vezes nós estamos diante dos problemas. Diante da circunstância, aquela escuridão que a gente não consegue ver nada. Mas quando entra a provisão do Senhor, Ele vem acompanhado de uma luz. E a luz é para trazer uma clareza. A luz é para revelar tudo aquilo que estava oculto. É para que nós venhamos ter uma noção. Ou seja, irmãos, toda a provisão de Deus acompanha-se com a luz do Senhor, para que nós venhamos ter o discernimento de onde nós estamos, o que está acontecendo. O anjo ali aparece. Ou seja, peça a Jesus para que ilumine o seu caminho. Mas leia a Bíblia, porque a palavra é a palavra que liberta. E o anjo ali, ele aparece, é uma provisão do Senhor. Nós não sabemos a maneira como Deus vai trabalhar, mas o nosso Deus, Ele trabalha. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre ativo. E o Senhor sempre faz da maneira dEle, não é da forma como nós pedimos, mas do jeito que Ele faz. É do jeito dEle. Tanto que no Salmo 50, 15, a palavra de Deus diz assim: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Clame ao Senhor no dia mau, clame ao Senhor. E o anjo aparece. Só que quando o anjo aparece, o que ele faz? Ele acorda Pedro. Ele toca, Pedro ele foi acordado, ele foi tocado pelo anjo. E eu entendo que para viver o milagre, irmãos, nós precisamos estar acordados. Para viver o milagre do Senhor, para presenciar o milagre, nós precisamos estar acordados. Não podemos estar dormindo. Tem pessoas que estão dormindo na fé. Tem pessoas que estão ali, que não muda a sua vida. Não muda as suas condutas. Tem pessoas que não mudam os seus princípios, elas estão acomodadas, elas estão dormindo. Nós precisamos acordar para presenciar o milagre do Senhor. É por isso que o anjo toca e fala assim: Pedro, acorda. O anjo poderia fazer tudo. Abrir todas as celas, abrir o portão, tirar as algemas, ele poderia fazer tudo, mas não, primeiro ele acorda. Isso mostra que nós precisamos estar acordados. Não esteja dormindo, irmãos. Não esteja dormindo. Tem pessoas que vivem dormindo no pecado, vivem dormindo na acomodação. Está tudo acomodado, não preciso mexer nada, não preciso renunciar nada. Tem pessoas que estão acomodadas na distração. Nós precisamos acordar. É por isso que o anjo toca em Pedro e fala assim: acorda. Acorda. É preciso acordar para receber a direção de Deus. É preciso acordar, estar acordado para escutar a voz do Senhor. Porque dormindo a gente não vai escutar. Quem está dormindo? É como se houvesse porque há uma briga entre a carne e espírito. E aquele que está dormindo, a carne está vencendo. Vamos acordar, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina e nos direciona. Não tem como ficarmos dormindo. Mas olha que interessante.
além de acordar, o anjo fala assim, de pé. Levante-se. Levante-se. O anjo primeiro pede para Pedro que se levantar, para depois as algemas caírem. Por quê? Porque não poderia antes as algemas terem caído? Claro que sim. Mas na ótica de Deus, primeiro é o nosso posicionamento. Eu e você, nós precisamos nos posicionar. Fique de pé. Fique de pé para escutar a minha voz, a minha direção. Soldado dormindo não vai para a guerra. Aliás, vira um alvo fácil para ser abatido. Então é muito fácil ficar acomodado esperando as coisas acontecer. O dia que der certo eu vou, o dia que não der, não vou. Hoje eu vou fazer uma besteirinha aqui, mas está tudo certo. Essa mentirinha aqui é uma mentirinha santa, olha que mentira do diabo. Vou fazer do meu jeito aqui, mas esse meu jeito, não vai prejudicar ninguém. Saia dessa acomodação. Se posicione diante de Deus. Se posicione diante do Senhor. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei nem o que te falar. Mas eu estou de pé para escutar a tua voz. E a Bíblia diz que o anjo disse para ele assim, vista-se e calce as sandálias. Ou seja, prepare-se. Você não vai sair aqui de qualquer jeito. Você não vai deixar nada para trás. Vista-se, calce as sandálias. Porque do meu jeito você vai sair daqui do jeito que você entrou, sem perder nada. Sem perder nada. Se apronta. Irmãos, o que o anjo está querendo dizer para Pedro é que assim, Pedro, a hora que você sair daqui, você precisa sair pronto. Você precisa contar o teu testemunho. Através do que aconteceu hoje aqui, você precisa impactar pessoas. Você precisa contar que o Senhor é na tua vida. Que o Senhor é um Deus que faz milagres. Que o Senhor é um Deus do impossível. Ou seja, prepare-se para sair daqui e glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, levar as boas novas. Prepare-se. Prepare-se espiritualmente, irmãos, para vencer. Prepare-se espiritualmente para vencer as batalhas do dia a dia. O anjo fala assim, vista-se, coloque as sandálias e siga-me. Ou seja, ele dá a direção. Se Pedro levantasse ali e já quisesse ir saindo, com certeza ele não iria conseguir. Porque quando o anjo fala assim, siga-me, isso quer dizer que o anjo está à frente. O Senhor está à frente. Não tente passar Deus, irmãos. Não tente passar o Senhor. Às vezes nós presenciamos pessoas deixando Deus para trás. Passando na frente. Não, já entendi aqui, já entendi. E vai, olha o exemplo de Pedro. Ele sai atrás do anjo. Porque o anjo disse, siga-me. Ou seja, é o Deus da direção, é o Deus da provisão. Qual é a direção que você tem tomado? Qual a direção que você tem seguido? Você tem deixado o Senhor conduzir a sua vida? Diante dessa situação adversa, no qual, de repente, você nem sabe para onde ir. Deixa o Senhor ir à frente. Deixa o Senhor ir à frente. Ramaná sorecanta labachou. É o Senhor que dá direção, é o Deus da direção, é o Deus da provisão. Ramaná sorecanta labachou. E pode ser que a direção de Deus seja confuso para muitas pessoas. Mas se você está no Senhor, continue caminhando.
Não pare para ouvir vozes que não têm intimidade com Deus. Essas vozes que não têm intimidade com Deus queriam parar Noé. Noé estava fazendo a sua arca porque Deus deu a direção. Mas as vozes estavam dizendo assim: você está louco? Olha, o sol, você está falando que vai vir dilúvio. Mas Noé, ele abaixou o volume do mundo para não escutar essas vozes. Então pode ser que às vezes Deus vai te dar uma direção. E se você está em Deus e tem a certeza, a convicção, siga. Anjos ali, o anjo ali seguindo, o anjo ali, na verdade, pedindo para Pedro: segue-me. E quando Pedro, ele obedece, ele começa a passar pelos guardas, ele começa a passar ali pelos sentinelas, a prisão ela se abre, a ponto de que ele chega de frente para um portão que dava para a rua, e o portão se abre automaticamente. Não há prisão, irmãos, que Deus não possa nos libertar. Não há situação que Deus não possa reverter. Não há nada que impeça o poder de Deus agindo sobre um dos seus, irmãos. Aleluia. Em Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Shirianda lamachore canta labassu. Não há impossível, não há quem possa parar a mão poderosa de Deus agindo em favor da sua vida. Shirianda lamachô. Ele vai passando e os portões vão se abrindo. Irmãos, tem momentos que é tão lindo de presenciar o milagre, que ele não precisa encostar nos portões, ele não precisa bater nas portas, elas vão se abrindo. É nesse momento em que nós presenciamos o cuidado de Deus, o manifestar do Senhor. Uma vez passando uma situação difícil, eu lembro que uma pessoa entregou uma palavra para mim dizendo assim: olha, acalma o teu coração, porque eu vou sentar para assistir o milagre de Deus sobre a tua vida. Irmãos, aquela palavra me encheu e eu falei: é verdade. Então também eu vou ver. Quando Deus está agindo, nem nas portas você toca, elas se abrem. Tudo que poderia impedir você de caminhar, você de prosseguir, você de avançar, tudo vai se abrindo e você vai passando, como diz a música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Difícil, né, irmãos? Mas é isso. Os portões, eles foram se abrindo. Ele estava liberto. E quando ele sai ali pela rua, ele vai caminhando ali pela rua, a palavra de Deus diz que o anjo simplesmente desaparece. Ou seja, o trabalhar de Deus ali cessou. O que Deus queria fazer e que precisava fazer e que a mão humana não poderia fazer, Deus fez. Quando o anjo ele desaparece, é a mesma coisa do Senhor estar dizendo assim: agora é contigo. A minha parte eu fiz, agora eu sei. Vai e faça o que precisa ser feito. Vai e prossiga e faça agora a tua parte. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, dizendo que o testemunho do milagre, o milagre vai bater na tua porta. O milagre vai bater na sua porta. Aleluia! A igreja estava orando. A igreja estava ali orando. De repente, quem bate na porta? Irmãos, tem uns crentes que eu vou falar a verdade, viu?
Eles oram. Quando o milagre acontece, eles falam, não acredito. É mais ou menos o que aconteceu lá. Vamos orar por Pedro, que Pedro seja liberto, que Pedro venha ficar vivo, que as cadeias venham se abrir. Aí de repente, Pedro está aí na porta. Ah, não acredito, sério? Mas independente, irmão, é só para descontrair. A igreja, ela estava orando. E o milagre vai bater na sua porta. Irmãos, eu quero concluir essa passagem. Essa mensagem eu vou abreviar um pouquinho aqui, que tinha mais um pouco, mas por causa do tempo, eu não quero estourar o tempo. Irmãos, existe um propósito para cada um de nós. Isso é fato. Existe um propósito. Porque se nós olharmos o começo do capítulo, Tiago foi morto. Tiago foi morto à espada, mas o que eu vejo com isso? Era o tempo dele. Deus permitiu que isso viesse a acontecer com ele. Mas para Pedro ainda não era o seu tempo. Pedro ainda teria uma caminhada a mais do que Tiago. Ou seja, tudo está nas mãos do Senhor. Tem momentos, irmãos, que o dinheiro, a influência, o poder não vai resolver nada. Não vai te ajudar. Mas só o joelho no chão. Há momentos que quando o joelho toca o chão, o seu coração, ele vai tocar o céu. Há momentos que quando o teu joelho tocar o chão, o teu coração, ele vai tocar o céu. Enquanto Pedro, ele estava ali esperando, ele estava preso, a igreja, ela foi orar. E enquanto a igreja orava, Pedro dormia. O texto diz que ele estava algemado, mas dormindo. Ele estava ali algemado, mas dormindo. O texto diz que as algemas eram dos dois lados. Mas ele continuava dormindo. Porque as algemas roubaram os seus movimentos, mas não tirou o seu sono. Ele está preso, mas ele está descansando, irmãos. Ou seja, o que você está passando muitas vezes pode até ter tirado o teu movimento, pode até ter tirado a tua alegria, o teu sorriso, mas não vai tirar o teu sono, não vai tirar a tua fé. Pedro, ele está ali descansando, ele saiu da cadeia sem fazer nada. Tem certas batalhas, irmãos, que nós enfrentamos, que o nosso papel principal é descansar. Que o meu papel e o seu papel é descansar. Porque quem ora, confia. E quem confia, descansa. Então existem dois grandes motivos para Pedro ele estar dormindo. Dois grandes motivos. O primeiro deles, sabe qual que é? Está lá em Marcos 4. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam no barco? E de repente veio uma grande tempestade, vento, chuva, onda. E os discípulos desesperados. Quem estava dormindo? Eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. Ou seja, Pedro, ele aprendeu com o mestre que se ele, Jesus, dorme nos momentos de aflição, se ele, Jesus, dorme nos momentos de caos, no momento de tempestade, porque eu, Pedro, vou ficar acordado. Ele aprendeu com o mestre. Ele aprendeu com o próprio Senhor. E o segundo ponto, porque Pedro estava dormindo, é que Deus abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Lá em Salmo 127, 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que persuasamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Irmãos, momentos difíceis nós vamos passar, ou estamos passando, e talvez não vai ser uma, nem duas, nem três. Mas nesses momentos de aperto vai revelar tudo aquilo que está dentro de nós. Tudo aquilo que está dentro de cada um de nós.
Então, se você tem se alimentado, se você tem colocado o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, à frente de todas as coisas, o que vai sair de você é fé, esperança, confiança, perseverança, e você vai descansar no Senhor. E eu quero deixar 2 perguntas, quero chamar o grupo de louvor aqui. Eu quero encerrar com 2 perguntas. Diante das impossibilidades, qual é o seu comportamento? Diante das impossibilidades da vida, qual é o seu comportamento? Pedro estava ali condenado, pronto para morrer, última noite. Mas ele estava descansando porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E a segunda pergunta é: diante dos apertos da vida, o que é que vai sair de dentro de você? Palavra que nós vamos refletir durante essa semana. Palavra em que nós vamos trabalhar nas células, mas que fique gravado na sua mente. Descansa o teu coração. Deus é contigo. Deus é soberano. E Ele vai fazer do jeito dele.